domínio público de hoje, vamos ter uma conversa com um vereador e uma vereadora eleitos em Novo Hamburgo pelo Partido Progressistas, Giovanni Caju e Deza Guerreiro. Ambos assumirão pela primeira vez cadeiras no Parlamento hamburguense. E para conduzir a entrevista comigo, conto com a participação da jornalista e colega Daniele Souza. Boa tarde, vereadores eleitos. Prazer tê-los aqui conosco. Boa tarde, Jaime. Boa tarde. O Caju. Boa tarde, Dani. Olá, sejam bem-vindos. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, Jaime. Embora o Caju já tenha assumido a cadeira aqui, ele assumiu na condição de suplente. Sim. Então, agora é a primeira vez que assume, de fato, após... É a terceira eleição, né? Terceira eleição. Então, como é que é para ti? Eu vou começar contigo justamente porque tu estava nessa carreira há mais tempo. A minha primeira tentativa foi em 2016, pelo MDB. Fiz 538 votos. Pelo MDB? Pelo MDB. Quem me filiou foi o falecido vereador Serjão, né? Foi bem. E... Começou bem, né? E aí, assim, foi a minha primeira oportunidade. Depois eu migrei para o Progressistas. Em 2020, daí tu já Isso, concorre. Em 2020 pelo Progressistas. Daí devo muito ao trio ali, senador Heinz, Sur e Ivan Carlos, né? Que foram os três responsáveis, né, por me trazer para o Progressistas. Aí nessa ocasião eu fiz 806, que foi um aumento de exatamente 50% dos votos, né? Tinha comentado antes. E aí eu botei no papel, se eu aumentar 50%, não vai dar. Vai a 1.200 e não vai dar. Vou ter que... E aí caramba, o que eu vou fazer, cara? Eu disse, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou estipular um número e vou botar no papel. E o número que eu botei no papel foi 2.180. E faltando 3% para fechar as urnas, eu tinha 2.178. Interessante. Foi impressionante, sabe? Não, a gente estava acompanhando, eu e a Dani estávamos acompanhando, né? A Dani estava mais... Eu estava vendo o prefeito e a Dani vendo os vereadores. E foi uma surpresa. A gente não desliga, né? A gente estava ali acompanhando minuto a minuto e a eleição para vereador é muito dinâmica, né? Até o final das urnas pode mudar a nominata. Mas eu queria perguntar para a Deza ingressando na política agora, na sua primeira eleição, conta um pouquinho como é que foi a decisão de concorrer a vereadora. Na verdade, eu nunca quis envolver muito... Eu tenho uma ONG em Novo Hamburgo, né? Eu sou fundadora da ONG Amparo Animal. E eu nunca quis envolver ONG e política, né? E então, o Gustavo tinha me convidado para concorrer a vereadora e no primeiro momento eu tinha dito que eu não estava preparada, que ainda não achava que era o momento. Aí, passado um período, já iniciado a campanha, já estava, né, uns 15 dias, aí o Gustavo comentou comigo, ele novamente veio falar comigo e comentou que uma mulher havia desistido, que, né, não queria mais concorrer e que então seria importante se eu pudesse. Aí eu acabei pensando assim, poxa, na vida da gente, a gente às vezes não quer misturar, né, muitas coisas, mas a política, ela está em tudo. E aconteceu, né? Do então, mesmo jeito. exato. Então a gente tem que, né? Aí eu parei e pensei, poxa vida, a política ela está em tudo. Por que não estar na causa animal, né? E é o meio, o jeito que hoje eu achei de conseguir, né, falar sobre os animais e fazer, né, muito mais. Eu já faço hoje através da ONG, mas a gente pode fazer muito mais ainda, né? E tu te elege, né, até então, pelo menos a Dani está mais tempo do que eu na casa. Mas não havia até agora nenhum vereador que se colocasse, né, de uma forma tão objetiva e direta com um defensor da causa animal. Exato. Né? É isso, Dani? E tinha só o Leandro, que era suplente, né? Isso. Que é um defensor também, mas titular, a Deza será a primeira. Na verdade, eu né, fazendo 21 dias de campanha, não esperava realmente, né? Eu pensei assim, vou entrar, sei que é difícil, né? Não vou conseguir na primeira vez, mas já é, né, uma experiência que eu vou levar, né, para a próxima. E realmente eu fiquei muito surpresa. Eu esperava fazer 360 votos. Era o que eu sempre falava. Eu vou fazer, sim, tanto que eu falei para o Gustavo, acho que eu vou fazer uns 360 votos. Sim. Mas só para a gente continuar aqui, já que a gente está falando na causa animal, isso foi uma preocupação que ficou muito latente durante as enchentes, né? A gente viu essa problemática dos animais e ainda com consequências, né, para diversos municípios. Eu acho que tu achas que isso foi o que alavancou um pouco a tua candidatura, assim, esse grande número de animais abandonados devido às enchentes? Olha, um dos principais motivos, na verdade,
eu estava resgatando, fiquei 20 dias no barco resgatando os animais, né, em cima dos telhados, e eu vi que a gente não tinha, né, a ajuda do poder público. E isso me indignou demais. Eu pensei, poxa vida, eu sei que, né, as pessoas precisam, mas os animais também, né, precisam ser ajudados, precisam ser salvos. E a gente não tinha, era o povo pelo povo e as pessoas que gostavam dos animais que estavam ali, né, trabalhando para tentar salvar. E aí, a gente vendo o caos que estava em Novo Hamburgo, eu fiz uma ligação para a Luísa Mel, que é uma protetora muito famosa. Sim. E ela veio, através de um pedido meu, né, ela acabou vindo. E ela olhou, nós estávamos conversando num abrigo, e ela olhou e disse, quem de vocês vai concorrer pela causa animal? Eu falei, eu não quero. A primeira coisa que eu fiz, eu não quero. Deus me... Né? Aí ela olhou para mim... Essa bronca. Exato. Daí ela olhou e disse, mas... Tudo na vida da gente é política. Sim. E hoje a gente tem que entender que não existe causa animal sem política. Não existe. Então, vocês estão lutando sem armas. Aí eu falei, poxa vida, sabe que é real, sabe que é verdade. E aí deu toda isso. Do fim que te convidar. Isso. Né? As coisas foram acontecendo. Foram acontecendo de uma forma que realmente eu não esperava, mas eu fui com muita determinação. Sim. Né? E isso foi importante. No teu partido, a gente até estava comentando, e eu até comentei, né, com o Caju, foi surpreendente a votação do Caju, para mim foi surpreendente. E vocês tiraram o veterano, né, que é o inspetor Luz. Então também é significativo esse momento de vocês. Né? Sabe que o Jaime até estava falando assim, que na visão dele, eu fui uma surpresa e tu ele já estava achando que era certo que tu te elegia. Eu não ia revelar isso. Sério? A conversa de Essas pela análise e tudo, eu tinha então, falado para ele que eu acreditava que tu virias. E tem uma coisa assim que eu fiquei sabendo numa reunião, que estava eu, a Deza e o Kohler, e aí ela disse assim, cara, muitas vezes o pessoal não faz ideia do trabalho que a gente tem, né, de bastidor e coisa e tal. Sim. A Deza disse que estava com água acima do umbigo, resgatando os animais da Santo Afonso. Então é um trabalho silencioso, porque a maioria hoje das pessoas querem like, né? Sim. Então o pessoal, eu sempre digo que tu tem que divulgar o que tu faz para tu ter uma prestação de contas e ao mesmo tempo tu incentivar outras pessoas a participarem da causa, mas tem aqueles também que querem só os holofotes, né? E ela fez tudo isso sem holofote nenhum. Sim. Né? Então eu acho que foi muito gratificante para ela, por todo o trabalho que ela e os colegas dela tiveram, né? Ter esse reconhecimento de hoje ter uma representante da causa animal. E vocês são três candidatos do PP que assumem, então, a cadeira, o Kohler, que é o mais votado, e Caju e Deza. Sim. Como é que vocês também estão vendo essa questão aí de ser a bancada que representa aqui o prefeito? Pode... Eu vejo com naturalidade, eu acho que essa eleição, eu acredito que essa eleição, ela passou um recado muito explícito, né? Que o povo queria uma mudança e a mudança foi muito grande, né? 63 mil votos. E eu digo o seguinte, ninguém ia fazer eu acreditar antes da eleição que nós teríamos 9 cadeiras novas. Eu sempre dizia assim... Realmente foi surpreendente, acho que surpreendeu todo mundo. Né? Eu disse assim... A Dani está aqui mais tempo, né? Sim. Foi a maior mudança, né? A gente teve uma mudança grande em 2013, mas essa foi maior. Eu acho que o povo está cansado também. O que eu comentei, eu disse assim, cara, eu fecho agora em 50%, porque a gente não vai ter Reiser e Gustavo. Sim. Porque se os dois fossem para a reeleição, eu acreditaria que mudaria 4 ou 5. Então seria muito complicado, e a gente mudou 9. A questão do consciente eleitoral. Então, assim, eu acho que o recado foi muito explícito. O pessoal quer mudança, eu acho que do jeito que as coisas estavam acontecendo, ninguém estava satisfeito. Então, eu vejo com muita naturalidade, eu acho que todos nós aqui do Progressistas, cara, a gente formou um time muito bacana. A Deza até pode comentar sobre isso. Sim. Cara, teve um momento que a gente precisava fazer um corte. Então, assim... Um corte na carne? Não vou dizer na carne, nós tínhamos 14 vagas, né, para concorrer, Sim. 15 vagas para concorrer, e nós tínhamos 17 candidatos. Sim. Tínhamos que cortar 2. Um optou em sair, precisávamos tirar outro. Sim. Que foi uma escolha difícil. Foi uma escolha difícil. Só que daí aconteceu o seguinte, e eu acho que ali formou uma coisa muito bacana dentro do partido.
A Deza, tu não estava nessa reunião, né? E aí aconteceu o seguinte, o Gustavo falou, eu vou tomar essa decisão. O Gustavo emocionado, os olhos cheios d'água. E aí o seu Marcos Dresch, que eu chamo ele de nosso presidente de honra, falou, não, tu não vai fazer isso. Esse partido, ele tem um critério, né? E tu não é dono do partido, nós vamos fazer isso numa eleição, assim, Sim. Vamos obedecer o rito. Os preceitos democráticos do próprio partido. Sim, eu achei muito bacana aquilo. Então, o que aconteceu? Todo mundo que estava ali sabia que alguém ia ser cortado. E eu vou ser muito sincero, assim, a pessoa que acabou sendo cortada depois teve umas atitudes que eu não gostei nem um pouco, mas, né? Onde é que eu quero chegar com isso? Cada um dos 14, dos 15, que tiveram a oportunidade de ir para a nominata, tiveram aquilo consigo, assim, pô, tem um que ficou de fora. Eu poderia ser eu, então eu vou fazer por merecer. Cara, todo mundo pegou junto e era um companheirismo, assim, ó. Sim. Literalmente foi Cara, eu me arrepio em falar assim. O pessoal fala muito mal da política, mas o que a gente formou nessa eleição dentro do PP foi algo emocionante. Foi muito legal. É verdade. E eu realmente posso, tudo que o Caju falou, eu afirmo, porque eu, como sendo minha primeira vez, sem experiência nenhuma, chegando atrasada, né? Como se diz, chegando bem atrasada. Exatamente, eu pensei, meu Deus, e agora? Por onde eu começo? E assim, foi muito bacana que todo mundo me estendeu a mão, me ajudou, me incentivou e, nossa, foi algo assim muito bacana, muito legal. Tu já tinha, em algum momento, te filiado a algum outro partido? Não. Tu nunca tinha tido Nunca me envolvi com política. Nunca. Eu sempre brinco, né? O que eu sei fazer é lutar, né? Não participar de política, mas... Cuidado de animais é uma política pública. Acaba sendo também uma política, né? Uma forma... Social, exatamente, uma forma de política, né? Bom, e nós perguntamos aqui para os dois primeiros vereadores que conversamos, a Daya Hanisch e o Nor Bueno, sobre qual é o tempo que vocês... Porque a gente sabe, né? Vocês vão ser o partido da base de governo, o principal partido da base. E o governo ele tem um tempo para tomar pé da situação, né, da administração. Qual é o tempo que vocês acreditam que o prefeito Gustavo vai conseguir fazer isso? E quanto tempo vocês vão conseguir segurar também os eleitores de vocês e dizer, não, calma, o prefeito está tomando pé da situação, a gente estamos vendo como as coisas estão. Qual é esse prazo para vocês? Na minha opinião, né, eu acho que o prefeito, nós que estamos entrando agora, a gente está pegando a cidade, né? O prefeito está pegando a cidade num verdadeiro caos. Então, a gente sabe, né, que não vai ser nada fácil e que, com certeza, né, vai ter esse tempo, né? Eu não sei exatamente, mas acredito que isso vai mais de um ano até as coisas começarem a dar um giro, porque tem todo um processo, né? Então, mas é uma questão de agora toda, como o Caju disse, de união e, né, tentar de uma forma, né, o mais rápido, mais breve possível. Mas a gente sabe que isso não é fácil, né? Que não tem como se fazer. Eu acredito que a expressão que eu uso sempre é o seguinte: se o que a gente está vendo está feio, tu imagina o que a gente não está vendo. Então eu sempre usei aquela expressão: quando a gente abrir a caixinha, a gente vai ver a real situação. Então, assim, eu acredito que vai ter surpresas bem desagradáveis, de coração, eu estou sendo muito sincero em falar isso. Sim. Mas do jeito que eu conheço o Gustavo e a maneira, o Gustavo ele é um cara super combativo, né? Ele é um cara que não é de fugir da briga, ele tem muita iniciativa, ele tem muitas ideias boas. Eu acredito que ele vai seguir por um caminho que vai ser mais ou menos assim. E é o que eu penso também, a gente já conversou muito sobre isso. Primeiro passo, tá? Provavelmente não vamos ter recursos escassos. Como tu recuperar uma cidade que precisa fazer tanto? Né? Primeira coisa é recuperar a autoestima do hamburguense. Eu costumo dizer que na década de 80 nós tínhamos um orgulho de ser hamburguense que beirava arrogância. E aí hoje, tu passa muito mais tempo conversando com as pessoas, explicando o que aconteceu com o Novo Hamburgo do que qualquer outra coisa. Então a primeira coisa, na minha opinião, é nós resgatarmos o povo para participar desse processo com a gente. No domingo à noite eu estava chegando em casa e eu passei na frente de uma loja de pneus. Eu parei, eu fiz 2 vídeos e postei. Imagina se esse exemplo aqui for seguido por cada morador de Novo Hamburgo e por cada comerciante de Novo Hamburgo.
o baque que a gente vai conseguir dar num primeiro momento, em 2, 3 meses de mandato. Do pessoal voltar a ter orgulho de cuidar da sua calçada, do seu comércio, da sua residência. Porque hoje uma postura que eu vejo... As imagens da fachada da loja? Isso, eu fiz as imagens, né? Do ajardinamento. Isso, da pintura do cordão da calçada, tudo um capricho e coisas simples, né? Sim. Então, assim, onde é que eu quero chegar? E vocês dois são burguenses, né? Sim. Vocês dois são Inclusive, até a gente eu tava conversando com o Gerson Haas. Eu falei, Gerson, onde é que tu mora? Gerson. Eu moro no Ideal. Eu falei, mas peraí, Teu vizinho. tu mora no Ideal, o Gustavo mora no Ideal, a Débora tem casa no Ideal, eu moro no Ideal, só faltou o Kohler pra morar no Ideal. Vou trazer Tem uma ele. relação ali também. Faz bastante Coberto, voto ali no né? ideal. Sim. Faz bastante voto no ideal. Então, assim, eu acredito que nesse primeiro ponto a gente quer trabalhar muito isso, trazer o hamburguense pro nosso lado, né? Vamos voltar a cuidar da nossa casa, da nossa rua. Né? O pessoal às vezes fala assim, tu te envolveu muito em questões federais, né? Na eleição presidencial. Não tem o que fazer. Tem sim. A gente mora no Brasil, mas antes de qualquer coisa, a gente mora numa cidade e numa rua. Pela minha rua, pelo meu bairro, eu posso fazer alguma coisa pela minha cidade. A âmbito federal, não. Então, por isso que eu vim mais uma vez para a urna, sabe? Sim. E eu acredito que a saída é essa. É a gente fazer um choque de gestão e pedir para o hamburguense voltar a acreditar na cidade e acreditar na gente, que a gente quer fazer algo por eles. E nós vamos fazer se a gente tiver esse apoio. Tem uma questão, eu vou agora falar. Desculpa, Dani. Não, pode ir depois. Não, é que isso é uma questão bem pessoal do Caju. Ele falou antes da gente começar a conversar, porque a gente sempre conversa antes de começar o programa, e ele disse que em alguns momentos ele tentar desistir e não conseguir. É isso que foi curioso, né? Cara, ou seja, várias vezes tu tentou e... Três vezes. 3 vezes. Então, assim, eu vou ser muito sincero, muito pouca gente sabe dessa história. Aconteceu uma briga muito feia dentro do PP. E nessa briga eu contei isso. Por 3 vezes, daí, fica quieto, não fala bobagem. Cara, foi literalmente assim, a gente praticamente explodiu o PP. Sim. Tinha caco para tudo que era lado. E aí eu costumo contar essa história dizendo assim, aí surgiu o herói improvável. Cara, o nosso presidente é o Ivan Carlos. Sim. É um cara que eu tinha uma admiração, respeito, tenho até hoje, meu amigo pessoal. Sim. Tenho uma admiração, respeito por ele. Foi nosso vereador suplente aqui também. Então, assim, é um cara fantástico. Sim. Tá? O PP não teve sucesso. Então, ninguém queria ser presidente. O Gustavo abraçou. O pessoal foi mais ou menos assim, cara, ninguém quer ser presidente. O Gustavo quer. Larga para ele. E o Gustavo, daquele jeito dele, muitas vezes combativo, que é do ímpeto dele, né, da personalidade dele. Cara, ele começou a juntar um aqui, outro ali. Trouxe o Sur também, mais para participante. Daí, cara, quando a gente viu, na outra reunião, tem reunião do partido. Não vou ir. Eu tô por sair, já tentei sair 3 vezes, não quero mais. Aí o pessoal, cara, começou. Tem reunião hoje, tu vai, né? Eu só vou se tu for. Cara, eu olhei, eu tinha 7 mensagens assim. Eu falei, eu vou lá. Te convocaram. Cara, não era pra te sair, viu? Não, aí a gente chegou na resposta. reunião, cara. Eu comecei a olhar o clima assim. Mais ameno. Não. Parecia uma reunião de amigos. Cara, a gente quase se agarrou no soco outro dia, agora tá todo mundo assim. Foi uma outra vibe, como a gente mas fala, né? acho que precisou daquilo, Sim, sabe? sim. Ter aquela implosão. Eu até brinco assim, cara, como é que tu arruma teu roupeiro? Primeiro, tira tudo pra fora. Porque não E tem aí, como. e ali, assim, pra mim foram 2 pontos cruciais, assim, acho que pro nosso sucesso. Aquela briga, né, pra botar tudo em pratos limpos, e a questão do corte. A questão do corte, pra mim, ali formou a liga, entende? Ali, pra mim, foi o essencial. Sim. Cara, tu via o brilho no olho. Eu tenho um candidato que eu olhei pra ele, assim, ele fez 400 votos. Ele tava escorado na parede, assim, ó, olhando pro céu. E assim, conversando com alguém, assim. Daí eu olhei pra ele, estendi a mão, disse, parabéns, dele. Missão dada, missão cumprida. Cara, o orgulho que o Giovanni tava de ter feito os votos que ele fez. Sim. Porque foi assim, ó, Não, com mas tu mesmo dedicação, começaste sabe? com 500. Eu disse pra ele, comecei com 538. Sim. Tá? Na hora que a dona Dulce tava indo embora, eu saí correndo para dar um abraço nela. Eu falei, dona Dulce, muito obrigado por tudo, assim. Mas, Caju, eu fiz... Ela falou a votação dela. Eu falei, dona Dulce, a senhora é do time.
Se a senhora não concorre, 2 homens tinham que cair fora. Sim. A senhora teve importância, essa foi importante. Cai todo mundo assim, ó. Cada um sabe E desse é cara, importante sabe? ressaltar o que muita gente não entende do quociente eleitoral, Sim. né? Precisa desses votos de todo mundo para que o partido forme a sua bancada. Exato, né, Dani? A gente tem 2 exemplos, né? Tipo, o Fernando e o Preto. Verdade. Fenômeno de votos e não entrar por causa do coeficiente, né? Isso porque o Novo estava só com 6 candidatos, né? O Novo também botou pouca gente Pois é. para fora. Eu comentei com o Preto isso. Falei, Preto, vai ser difícil, cara. Eu comentei para mais gente assim, cara, se o Preto fizer 5 mil, ele tá fora. E o pessoal não conseguia entender. A gente tentava explicar, né? Como funciona a questão Mas do eles coeficiente. quase chegaram. Fizeram 7 mil no quociente, no total, né? Quase mais de Sim. 7 mil votos. Os 6 deles. Eu até achei que faltaria mais. Até então eu tô bem errado no meu cálculo, porque eu olhei assim e eu achei que tinha faltado bastante. Tanto que até eu Eles passei uma fizeram informação 7 errônea mil para... e deu mais 7 mil votos. O Novo. Para um partido que não tinha candidato, né? E Dessa, além da causa animal, né? Agora voltando um pouquinho já para as bandeiras do mandato, né? Quais são as tuas outras, quais serão as tuas outras lutas aqui na casa? Eu sempre falo que eu gosto muito da parte da cultura, né? Que eu acho que é muito importante, né? A questão da área da saúde também, porque a gente precisa, né, ter a saúde, ela está também de uma forma que não tem mais condições aqui em Novo Hamburgo, é fila para tudo e as pessoas não têm os exames que levam 1 ano, né, e às vezes até mais para fazer, então é também uma das questões que eu acho muito importante, né, e eu sempre brinco que quem estende a mão, quem cuida, quem ajuda, quem alimenta um cachorro, quem ajuda, estende a mão para as pessoas também, né? Então, tem gente que diz assim para mim, mas tu vai só cuidar de cachorro? Tu vai estar lá só para cuidar de cachorro? Eu falo, não, porque quem cuida de cachorro também cuida das pessoas. E eu preciso que as pessoas estejam bem para que elas possam ter o seu cãozinho, né? Então, uma coisa leva a outra. Então, a área da saúde também é uma área muito importante que a gente também tem que, né? Direito da mulher, que foi até, inclusive, uma das minhas propostas que eu coloquei, né, na minha... Da Procuradoria da Mulher. Nós temos... Nós temos 3 mulheres. É, E a gente fala também sobre isso, porque são, né, 3 mulheres e a gente veio, acho que essa é a força que vem para mostrar, né, que a mulher, ela tem... Tomara que venha mais mulheres, que É, é a e ainda primeira é pouco, vez né, que a porque- gente só tem 3. E é a primeira vez que nós temos, em 97 anos de... É a primeira E eu vi legislatura uma com 3 reportagem, mulheres. até falei que a proporção ela ainda é pequena, né? Sim, Mas a gente hoje as coisas estão mudando, as mulheres estão mostrando que elas têm esse potencial, que elas têm condições. Na verdade, a gente esbarra em várias questões, né? Porque o eleitorado feminino é a maioria em Novo Hamburgo. E no país Brasil. também. Então, por que a gente não elege mais eu vi mulheres? até sobre isso. Por que as mulheres não se colocam à disposição mais para a política? A gente tem muitas questões de violência também política contra as mulheres. Então, a gente está avançando, mas precisamos mais. E eu acho também que às vezes tem aquele medo, aquele receio, sabe? Porque tem muitas mulheres que são, assim, ó, maravilhosas para exercer o tanto cargo, né? Tanto na questão de vereadora, como em tantas outras questões, tantas outras áreas. E a gente vê aí, às vezes, né? Mas às vezes a mulher também tem esse receio do que vão dizer, né? Eu na política, nossa, mas a gente sempre vê, né, que é homem, aí uma mulher na política, aquela ali não vai saber, aquela ali não tem condições. É triste. E essa é a realidade, né? Então, eu acho que já 3 é pouco, mas eu acho que as coisas vão começar. A Procuradoria da Mulher é justamente isso. Nós temos aqui a Procuradoria da Mulher e temos hoje 3 vereadoras, só que o mandato da Procuradoria da Mulher é 2 anos. Ou seja, nós temos 3 vereadoras para compartilhar a Procuradoria da Mulher durante 4 anos. Tu pretende te colocar também nessa condição de procuradora da mulher? Tu almeja isso? Olha, eu não, Ainda na não. verdade, eu não Vai tinha nem tomar ainda pensado. nem, Exatamente, então, na provavelmente verdade, nem tinha essa vou informação ser bem... ainda. exatamente. Então, assim, para mim é tudo muito novo, Sim. né? Eu ainda estou agora, né? Nós temos, né, a cada 2 anos tem um mandato. Como eram 2 vereadoras, os 2 primeiros anos foram, né, teve à frente a Tita e agora está a vereadora Lourdes Valim. E então nós temos agora a Luciana,
né? Sim. Do sindicato dos professores, e temos tu e a Daia, E a Daia. né? Ou seja, são 3 mulheres. Agora vão ter que se encontrar ali, dividir, né? Ver qual é possível, talvez, né? De mas é partilhar, bem uma renuncia, a outra assume. Exato. Elas têm que Tem outras compor, comissões, né? tem as comissões também Sim. da casa, né, que tem uma atuação importante em Sim. diversas áreas. Sim. Eu ia falar agora, já que tu falaste em bandeira, nós temos um comerciante aqui. Então, como é que também, o que tu pretende fazer nessa área? Tu imagina assim, assumindo o mandato, a gente falou de forma muito genérica até agora. Então, a Dani aproveitou essa bandeira da DESA e agora eu te faço essa pergunta também. Tu, como comerciante que também percebe que a cidade está com muitas lojas com portas fechadas. E muitos comerciantes que tu conhece provavelmente fecharam as portas. O que tu pretende fazer nessa área aí? Sabe, Jaime, o pessoal me questiona muito por que tu bate tanto na questão do distrito industrial se tu é um comerciante. Sim. Para mim é muito... Meu pai Sim. foi um homem que teve muito pouco estudo, mas a vida ensinou ele muito, né? Então ele sempre me falava assim, como é que a gente vai ter um comércio forte se o pessoal não tem dinheiro para gastar? O que gera poder aquisitivo? Emprego. Então assim, tendo uma indústria forte, o comércio automaticamente é forte. Uma coisa que a gente percebeu, que é uma reclamação geral no centro da cidade, é que o rotativo não deu certo. O sistema adotado não deu certo. E uma coisa que eu acredito muito é que está todo mundo suscetível a erro. Sim. Então, uma vez que não deu certo, cara, vamos dar um passo atrás, vamos rever, Eu falo muito isso. Nós temos aqui no Progressistas uma visão que nós não vamos ficar dentro de um gabinete, né, criando regras ou leis para aplicá-las para pessoas que não concordam com ela. Onde é que eu quero chegar? Entendi. Jaime, tu é um jornalista. Eu não vou fazer um projeto de lei sem conversar contigo, sem conversar com a Daniela. Vocês sabem o que é melhor para a área de vocês. Então, a gente tem que ser apenas um canal, né, um interlocutor, para pegar as demandas, levar adiante, conversar com o prefeito. E tu foi consultado? Desculpa só, quando Sobre implementaram, já Não. que tu era comerciante? Não foi consultado. Não. E eu vejo assim, principalmente o pessoal aqui da Júlio de Castilhos sofreu demais com isso. As lancherias, os pequenos comércios, né? O grande comércio, ele já tem uma facilidade de estacionamento e tal, mas quem não tem, que depende do estacionamento rotativo, sofreu demais. Né? Então, assim... Mas qual seria a saída ali para o centro, né? Porque nós já tínhamos a faixa nobre, né? Que é um sistema parecido, mas que utilizava aqueles... Mas era bem arcaico. Né? Isso, Bem usava aqueles papéis e tal. Era uma coisa que era... O que a gente escuta muito, tá? Que a questão dos valores, muitas vezes o pessoal não quer baixar o aplicativo, outros baixam o aplicativo e aí pegam a zona azul e a verde, ou pega a verde e a azul. Então, a gente já citou, né, algumas opções que seriam o quê? A gente quer se reunir... Uniformizar e padronizar a gente todas as áreas. se unir, né, com os comerciantes e escutá-los. Mas a gente já percebeu algumas ideias que seriam o quê? 2 ideias que foram postas pra gente. 3 ideias, tá? Para mim e para mais pessoas dentro do Progressista. Primeiro caso, libera meia hora. Passou de meia hora, tu vai pagar a hora cheia. Isso é uma opção. Segunda opção, o próprio comerciante ter os tickets à venda dentro do seu comércio, para facilitar. Né? E uma terceira opção, para quem trabalha com um produto de valor agregado, estipular um valor. Se tu gastar, um exemplo, tá? Vamos dizer que tu gaste R$200. O próprio comerciante... Tem uma forma de isenção. Exato. Mas isso é muito particular. Sim, porque tem que conversar com o sistema. Claro, tu imagina assim, tu vai tomar um café, um pão de queijo, né, numa lancheria, o cara vai te pagar a faixa nobre. Não vai dar certo. Agora eu vou comprar um terno. Né? Que, inclusive, eu estou olhando o valor dos ternos. Claro, né? Então, assim, tu vai comprar um terno de 700, 1.000, 1.500. Sim. Isso pode ser, talvez, absorvido desde que o proprietário acha que é uma boa. Sim. Então, isso é muito pessoal de comércio para comércio, mas a gente precisa escutar isso. E eu acho que essa flexibilização é importante. Volto a dizer, cara, tentativa e erro, vamos implantar. Não deu certo, ou a gente pegou que, aqui tem uma falha,
Não é feito voltar atrás, cara. Sim, sim. Sabe? Mas, A Caju, gente precisa... hoje eu estava no centro, eu estava numa loja e exatamente isso que eu escutei, tá? É muito pouco tempo, que nem até a dona da loja disse, para nós é muito complicado porque esse tempo é muito curto. Então, às vezes, as minhas clientes não querem vir aqui porque ela, né, tem que instalar o programa. Ela acha que precisaria de talvez então, uma meia hora, né? Exatamente. E aí eu perguntei, o que tu acha que seria o ideal? Eu perguntei porque eu queria ouvir. Ela disse, eu acho que eles deveriam fazer assim, ó, que tivesse meia hora, tá? Dá tempo de a pessoa comprar, pagar, né? E tudo tranquilo. Aí eu disse, isso é uma coisa importante, interessante, né? Que eu até comentei vai vir que aqui, em algum momento a lei vai chegar. Exatamente, que eu até comentei. Agora tu falou isso, né? E é realmente, eu concordo e acho que é. E a gente tem um outro grande problema, que é a educação das pessoas quanto às vagas, tá? Isso é uma briga que eu tenho e o que eu já escutei de bobagem. Já fui achincalhado, ofendido. O que acontece? Eu vou dar o exemplo do meu comércio, tá? E vários têm o mesmo problema que eu. O meu comércio é na Nicolau Becker, é uma avenida. É proibido estacionar na Nicolau Becker. Sim. Quando a gente precisou mudar de endereço, nós procuramos uma casa, um comércio, né, um prédio que oferecesse vagas de estacionamento. Nós tínhamos a loja na Casemiro de Abreu, era impossível estacionar. Então a gente pegou na Nicolau Becker com 4 vagas de estacionamento. Que tu consegue entrar. Cara, a falta de educação das pessoas é fora do comum. O exemplo que eu vou dar. Eu preciso ir no teu vizinho aqui no advogado. Preciso ir na Luz Ilustre, tá cheio. Posso deixar uns minutinhos? Claro, tranquilo. Aí tem gente que chega lá e estaciona. Meu amigo, tu vai demorar. Eu boto onde é que eu quero. Que não sei o quê. Cara, pra que isso, sabe? Aí eu digo assim, tu gostaria que fosse contigo? Tu loca um prédio que tu tem 4 vagas que tu não consegue usar as tuas vagas para os teus clientes porque o pessoal bota o carro ali e vai embora. Mas a vaga é pública. Meu entendimento. Uma rua normal, tu tem 2 vagas, tu rebaixou o cordão para formar 4 vagas. Meu entendimento, aquelas vagas são públicas porque tu tirou a opção das pessoas estacionarem na rua. Sim, na avenida, no caso da Nicolau, era proibido. Aquelas vagas são minhas. E aí não tem uma legislatura que te dê um respaldo sobre isso. Porque ele não poderia pôr o carro na avenida porque não existia vaga na avenida. E isso acaba gerando um desconforto gigante. Aqui no Hamburgo grande, né? Aqui no Hamburgo já teve um caso, né? Num determinado local que a pessoa estacionou numa vaga assim também e o proprietário foi lá, né? E furou os pneus. Eu não sabia disso. Sim, aqui no Hamburgo aconteceu e o cara pegou e acelerou e entrou na vitrine. Aconteceu aqui no Hamburgo. Exatamente. Porque ele sempre falava, poxa, né, a gente já procura um local que tem vaga, né? Aí vem as pessoas, isso quando deixa o carro, né, que vão trabalhar aí o dia todo, né? Isso é... Aí eu vou citar 2 exemplos que acontecem em Novo Hamburgo e aí o hamburguense sai daqui, vai pra Serra, não acontece. Sim. Tu vai em Gramado, tu não vê isso acontecer. Tá tudo certinho, né? Em Gramado o pessoal passa, respeita, o pessoal para na faixa de segurança, o pessoal estaciona direitinho. Às vezes Quando é um aqui, pouco cara, de má vontade também, então, assim, né? eu acho que a gente tem que mudar como um todo, sabe? E muito disso, ao meu ver, o estacionamento acho que gerou muito, aumentou muito esse atrito, da mesma maneira que a questão do hamburguense não cuidar mais da sua fachada, do seu comércio, da sua casa. Por isso que IPTU. tu fizeste a imagem. Não, tu fizeste a imagem da fachada do lojista de pneus. O IPTU, para mim, foi uma coisa que gerou muita revolta nas pessoas, porque é o seguinte, ninguém mais cuida dessa calçada, porque os caras me cobraram 300% de IPTU, é um absurdo que eu estou pagando, eles que limpem minha calçada. Mas não é assim que funciona, não é o correto, né? Mas, cara, eu entendo o lado das pessoas. Tá todo mundo revoltado, cara, sabe? Então, tanto que o Gustavo já falou isso, o desejo que nós temos é de a última parcela do aumento do IPTU a gente revogar. 2026. Que foi surreal, foi demais, né? Exato. Então, acho que o hamburguense está muito saturado, assim, a paciência está no limite. E só para encerrar no negócio do centro, uma pessoa, né, eu fui numa loja e um empresário me comentou que ele me perguntou, sabe qual é o melhor dia que eu vendo? Eu falei, no sábado, né? Imaginei que o melhor dia de vendas é no sábado, né? Aí ele falou, não, o meu melhor dia de vendas
está sendo na segunda. Daí eu falei, na segunda? Mas por quê? Ele disse, porque as pessoas que estão comprando aqui são as pessoas que trabalham aqui no centro. Né? O meu consumidor agora são as pessoas que trabalham. Então, eles trabalham durante a semana, eles chegam do final de semana, segunda eles vêm aqui, compram uma coisinha. E o sábado está o meu pior dia. Que deveria ser o meu melhor. pior. Aí eu lógico, falei, né? eu disse, eu estou surpresa. coisa Ele tá disse, errada. sabe por que é o meu pior dia? Porque as pessoas não vêm por conta, muitas vezes, do rotativo, aí eles vão nos bairros. Porque hoje os bairros estão criando centros, né? E também, Centrinhos, polos. E que é bom, né? Desde que não esteja consumindo ótimo. fora, em outra cidade, em Não, outro e eu acho que é município. muito bom, mas a gente também tem, né, toda Olha, essa isso questão sim. das pessoas que, né, dos empresários que estão ali Tudo pagando certo. seu aluguel e que precisam, né, também que as pessoas, né, comprem ali. Bom, eu queria fazer uma pergunta para o Caju. Tu te identificas como um vereador de direita, né? E com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente agora, estando agora na base do governo, sabe-se que a prefeito terá que negociar muito, né, com o governo federal em relação a recursos até para a própria reconstrução do município, né? Como é que vai ser essa relação do progressista Caju, né, com essas demandas, né, que o município deve encaminhar para o governo federal? Quanto a isso, eu sou bem tranquilo, porque eu sempre falo que a partir do momento que tu tá eleito, eu não tenho que defender os meus 2.224, eu tenho que defender a cidade inteira. Né? E uma vez eu dei uma entrevista para o Rodrigão da Vale TV, que eu falei assim, cara, um dos melhores vereadores que eu tenho contato, assim, que eu tenho uma relação bacana, é o Enio Brizola, que é PT. Então, isso é uma coisa que eu tenho E é comigo. teu colega ano que vem, né? Colega de E que vocês, votava né? em muitas pautas juntos, ele e o Sim. Gustavo. Então, assim, o que acontece? Eu tenho comigo que essa questão do... Eu defendo o meu lado da direita, eu me identifico muito com a direita, mas ao mesmo tempo eu falo, não é porque tu é de direita que tu é uma pessoa melhor e não é porque tu é da esquerda que tu é uma pessoa pior. Tu vai ser Tem mais gente pragmático, boa né, dos dois né? lados, tem gente ruim dos dois lados, a gente tem que ter muito cuidado no esticar essa corda, porque eu vejo muito dessa coisa assim, o nosso lado presta, o outro lado não presta. E eu estou dizendo isso, serve para ambos os lados. Né? Que nem assim, eu já escutei uma fala do Brizola, né, falando que o que o prefeito precisar para melhorar a cidade, eu estou aqui para contribuir e dar meu suporte. Cara, excelente, sabe? Eu não vejo problema nisso. Eu acho que cada um defende o seu lado, mas antes de defender o seu lado, tem um objetivo que é muito maior. Não O Caju hoje representa né? 227 mil habitantes. Então, assim, tem gente que votou Cada em um mim... de vocês, né? Sim, sim. Né? Eu cheguei a me arrepiar agora. A gente às vezes esquece desse detalhe, né? Da magnitude que é. Né? Então, assim, tem muita gente que votou em mim que deve ter votado no Lula. Porque confia em mim pela minha pessoa. Né? Então, assim, eu sou muito tranquilo a isso. Né? Eu, em um momento, eu vou fazer vou abrir para vocês aqui. Uma vez eu votei no... Vai ao ar, viu? Eu sei. Olha a minha linha de pensamento, tá? Não é ao vivo, mas vai ao ar. Há muitos anos, eu acabei votando no Tarcísio, porque nós tínhamos um alinhamento assim, tava Lula, Tarso Genro, daí eu pensei, vou votar no Tarcísio, porque daí fica... Sim, sabe? Pensando que no melhor para a cidade, E assim, ó, em função desse alinhamento. E, né? não, e tu vê, naquela, claro, isso faz muitos anos, né? Foi na Naquele primeira? momento... Foi na primeira Na dele? primeira, né? Naquele momento eu achei que era a melhor opção, sabe? E ele Então, assim, conseguiu, né, trazer muitos recursos, né? Na ó, época eu vou da dar um gestão exemplo para dele. vocês, tá? Por isso que eu digo que a gente tem que cuidar muito com essa queda de braço. Viu alguém falando mal da postura do Fufa? Não. Em Eu algum não vi, debate, não tudo? lembro. Sempre Ao propositivo, Ao sempre contrário, educado, ao sabe? contrário. Sempre Ele Foi foi muito muito elogiado, elogiado. Claro, Muito foi elogiado. super elogiado. Aí eu disse, eu não vou falar com o Fufa que ele é PT. Cara, o Fufa faz academia comigo. E foi... Daí agora eu vou ter que fazer eu vou também fazer a questão de A confidência. gente não né? faz academia, a gente se encontra na academia. Não. É que o FUFA foi o único que cumprimentou o Gustavo Fink após a eleição. Teria sido isso, essa informação que a Sim. gente tem. Mas aí eu quero fazer já também quero dar um adendo aí. A gente tem que cuidar muito que sai na mídia. Que muitas vezes é distorcido. E a Deza sabe o que eu estou falando. Exato. Porque o PT vai compor o governo.
só um pouquinho, cara. O que aconteceu foi o Fufa dar os parabéns pro Gustavo Sim, e o sim. Brizola se prontificar. Gustavo, precisando de mim, pro bem da cidade, conta comigo. Óbvio, porque vocês são 14 vereadores. Exato, Aí, que é o papel de um 14 vereador, tem né? que pensar Se no preocupar melhor com toda a comunidade. Para a cidade, e não para o seu curral. Então, assim, é uma situação complicada. Aí já cria-se uma animosidade que, tipo, como tu falaste, né? Como tu segurar o ímpeto de um pessoal de direita, que elege a chapa da direita. Vocês estão nos traindo, vocês vão fechar com o PT. Sim, os comentários Calma, gente, da notícia. não é isso, cara. Eu falei assim, para vários, né? Cara, calma o coraçãozinho. Calma, relaxa. Tu não votou em mim, tu não confiou em mim. Tu não confia no Gustavo. Calma, tudo no seu tempo vai se explicar, né? Vai vindo às claras. Tem muita coisa, né? Que vai precisar ser feita, vai ter que ter muita paciência. Tem coisas que vão ter que ser realizadas que não vão ser realizadas como nós gostaríamos, mas é o que dá para fazer num primeiro momento. Mas pode ter certeza que a gente está debruçado para trabalhar muito e trazer muita coisa boa para a cidade. E tem uma questão também, né, que as pessoas, que é difícil de entender, são os limites do mandato do vereador. Sim. Então, queria saber da Dessa, né, se ela já está estudando o regimento interno, a lei orgânica, porque tem muita gente que acha que o vereador pode fazer tudo, né, mas o vereador tem uma atuação bastante limitada. Né, está aqui para fiscalizar o executivo, né, para propor alguns projetos de lei, mas esbarra num limite legal, né? E às vezes as pessoas acabam achando que o vereador tem que resolver tudo, né? Que ele tem que fazer tudo. Né? Eu, desde o dia que a gente, né, que nós nos elegemos, né, do domingo, para vocês terem uma ideia, o número de pedidos, vamos falar causa animal aqui, né? Sim. Número de pedidos de ajuda. Triplicaram, quadruplicaram. Exatamente. Isso, né? Nós nem estamos ainda, né? A gente está em novembro. Nem exercício ainda. Mas as pessoas já acham assim, como tu é vereadora, e eu estou escutando isso. Como tu é vereadora agora, tu consegue me ajudar nisso, tu consegue me ajudar naquilo, tu consegue. Esse Aí eu digo, gente. Ele bate a porta e é horrível isso na política, porque tem que resolver problema coletivo, não individual. Exatamente. É como tu comentaste, a gente vai fiscalizar, né? Então, é o papel do vereador, né? Fiscalizar. Sabe que assim... O Caju já tem uma experiência, né? Já conhece bem isso. Isso que a Deza falou agora, na segunda-feira, 5h15 da manhã, eu tô na UPA com isso, o que tu pode fazer? Meu Deus. Cara, eu fui eleito ontem de noite. Mas, Mas, Preciso tipo assim, de uma a gente vaga entende, cara. para o meu porque- filho, para a escola, Tá, né? porque, Vaga assim, para a escola. Mas onde é que eu quero chegar? Eu tô citando esse caso, tá? Que é um conhecido meu. Porque, cara, ele tava com a esposa, tá? Com dor, tudo. Então, tu vê assim, eu falo muito isso, tá? Eu passei com a minha mãe no Hospital Geral, na UPA, com meu pai também, nesses últimos anos. Então, eu digo assim... Usa os serviços públicos do município. Então, assim, isso acontece... O que aconteceu com essa pessoa que me procurou às 5h15 da manhã, acontece todos os dias, tá? Acontece agora, nesse momento. Só que a gente não tem ciência, cara. Só tem ciência quando é com um ente da gente. Então, assim, pessoas próximas, isso né? que a Deza falou, que o pessoal procura, e a gente precisa resolver... a gente faz a afirmação que o vereador hoje é um macaco gordo, né? Quebrador de galho. E a gente tem que trabalhar pelo coletivo. Eu falo para a turma, gente, a gente precisa realizar um trabalho de excelência para que tu não precise me procurar para ser atendido numa UPA. Tu tem que chegar no balcão da UPA e ser atendido. Né? Tu não precisa de ninguém que te fure a fila, te consiga um encaixe. Tu tem que chegar lá, porque... E o dia que tu não conseguir falar com o teu vereador? Se for uma emergência, né? Então, é complicado. Volto a dizer, a gente está dando essa entrevista agora e lá na UPA tem gente que deve estar passando necessidade, passando dor, não sabe a quem recorrer. Isso é Não muito está triste, recebendo né? atendimento, né? Porque tem toda... Bom, em relação voltando à questão do governo, né, de vocês serem base, a gente está aqui ouvindo já muitas especulações sobre o secretariado, né? O Gustavo não abriu ainda nenhum nome, né, só da transição. Há possibilidade de mudar a bancada aqui da Câmara? Neste momento. Gostaria de falar? Não, pode. Eu vou fazer uma revelação bombástica aqui. Ó, viu? Eu Posso não tenho falar? revelação para fazer. Posso falar? Essa é o Cuidado. intuito, né? Eu e a Deza
A gente não faz a mínima ideia. Pelo seguinte, o que acontece, gente? A gente tomou uma postura, tá? De tentar deixar o Gustavo relaxar um pouco esses dias, porque assim, ó, a minha campanha de vereador, assim como a da Deza, que a Deza correu apenas 21 dias, tá? Então, assim, ela foi uma campanha extremamente burocrática, né? Eu fui na contadora 9 vezes. 21 dias. Tá. 20. Se fizesse 45. Sim, então, metade. Assim, tu imagina como Meu foi Deus do céu. a loucura 2000, dela, tá? Então, depois, 1037 votos. Então, assim, o que acontece? Eu fui na contadora 9 vezes. Eu fui no banco 5 vezes. Isso tá? é... Então, eu costumo dizer assim, foi uma campanha extremamente estressante. Foi. Eu Isso é achei o verdade. nível Sim, da sim, campanha sim. muito baixo, com ataques pessoais que... Tá Gente, falando da majoritária. até mesmo. Ah, Eu, tá? Foi A peleada minha nos- campanha, da a vereança, vereança, para mim, não. Mas teve colegas que sofreram muito, de ataques bem pesados. Então, assim, foi muito complicado. Então, a minha postura, deixa o Gustavo descansar, eu não vou incomodar ele. Eu tentei falar com ele o mínimo possível. O Renato já está incomodando bastante ele, né? O Sim. técnico do Grêmio. Então, deixa. Não, esse incomoda todos nós, homens, né? Então, assim, o que acontece? Nesse primeiro momento, ele está pensando... é um jogo de xadrez, né? Sim. Tiro, não Tem que tiro. fazer as né? melhores escolhas, né? Muitas vezes, assim, tem alguém que ele gosta, que gostaria de assumir, né, alguma secretaria, mas a gente tem que olhar o lado do vereador também, né? Eu vou citar um exemplo. Tu imagina eu eleito, o pessoal, agora o Caju vai chegar lá e vai trabalhar por nós. E aí eu recebo um convite para ser, vamos fazer uma suposição, um secretário de esportes. Tá? Sim. Como é que fica o pessoal que acredita em mim, sabe? Eu acho meio complexo isso. Então, meio que é jogar um balde de água fria. Pô, o cara lutou tanto, veio 3 eleições, agora que ele conseguiu, ele vai ser um secretário. Sim. Sabe? Então, acho Não que tem desmerecendo o papel do secretário. Não, longe disso. né? Só que a gente é eleito, Mas eu entendo. né? A gente é eleito. Tem a questão da confiança. Exatamente. Eu penso da mesma forma que o Caju, né? E que nem 2037 votos, são 2037 pessoas que também depositaram esse voto de confiança em mim para estar na Câmara de Vereadores. Sim. Então, eu, da minha parte, é ali que eu vou estar, né? Porque eu acho que a gente tem que honrar esses votos aí, né? Sem dúvida. Eu não vejo isso como um erro, entende? Só que eu acho que tem que ser uma coisa que tem que ser pesada. Né? Vou te dar um Exato. exemplo. Pô, a gente tem muita gente capacitada, né? Sim. Isso, E então, o às Gustavo vezes... Tem falou condições. bastante ao longo da campanha sobre um secretariado técnico, né? Vocês acreditam que ele vai conseguir fazer essa composição mais técnica? Será que Pode falar? Não, eu ia dizer que eu acredito que sim, porque pelo que às vezes que eu conversei com ele, ele tem essa grande preocupação de trazer para cada setor pessoas que realmente, né, entendam, né? Porque não adianta tu pegar uma pessoa que administra para botar no meio ambiente. A né? gente viu casos de secretários que não tinham nem afinidade Não com tinham. a área e assumindo. Isso eu digo exatamente assim, eu falo da causa animal. Não adianta colocar qualquer pessoa que não viva a causa animal, Sim. porque senão as pessoas não vão saber como proceder. Né? Então, tem que ser pessoas que estejam ligadas à causa animal. Isso é uma coisa que eu sempre comentei com o Gustavo, porque não adianta, tem que viver causa animal. Sim. Bom, a gente tem um evento para ser realizado logo mais, então gostaria de ter mais tempo para conversar. Mas, já encaminhando para o nosso encerramento, pensando lá daqui a 4 anos, que legado vocês pensam em deixar? Pensando, não estamos aqui falando que vocês vão querer reeleição, mas sim de legado, de trabalho, daqui a 4 anos. Eu acho que é a palavra que tu falou, trabalho. Mostrar que a gente trabalhou, né, que a gente teve união e que a gente, de alguma forma, contribuiu para a mudança também de Novo Hamburgo. Eu acho que esse é o principal legado, né? Que as pessoas vejam a gente como pessoas que fizeram a diferença em Novo Hamburgo, pessoas que lutaram realmente pelo povo. E eu acho que é assim, né, Caju? Que a gente, não sei como tu pensa, mas eu acredito que seja da mesma forma, assim, que é importante isso, né? A gente tem que pensar no todo, né? Como um grupo, né? Mas no meu gabinete, o meu mandato, eu gostaria de realizar 3 coisas. Eu sei que uma vai ser extremamente difícil, tá? Que é o que eu estou vivendo de 3 anos para cá, tá? Então, vamos pelo início. Distrito Industrial. Isso vai sair do papel. Se eu conseguir tirar isso do papel, quando eu digo eu, Gerson Haas, Gustavo Fink,
todo o nosso grupo lá do desenvolvimento econômico que trabalha com isso já desde a outra eleição. A gente tem um projeto muito bacana e vai sair do papel. Eu já vou me sentir realizado. O segundo ponto, trabalhar muito forte o esporte com a criançada para manter a criançada longe das ruas. Isso é muito. E o terceiro ponto, que esse sim eu acho que vai ser extremamente complicado, tá? Porque a gente não tem hoje vaga em creche para criança. E eu abordo um tema que é a creche para idosos. Nós temos uma população que envelhece, tem uma longevidade maior, e eu tive problemas com meu pai no final da vida dele, e estou tendo agora, né, com a minha mãe. Então, eu, meu irmão, minha tia, nós estamos dando um amparo para minha mãe, ajudando Porque ela precisa e tal. se trabalhar e deixar no lugar. Então, tu imagina, local, às vezes, para um cuidador. filho único, né, ou para uma família de baixa renda, que não tem essa possibilidade, né, de contar com um cuidador, de ter um serviço no atendimento, né? Então, Até porque a gente está com uma população cada vez mais velha. é o que eu digo, Exato. a longevidade está aumentando muito. Então, o que eu gostaria, assim, que a gente pudesse ter, se a creche para idosos vai ser algo difícil, pelo menos a gente trabalhar com os idosos para a mente deles continuar ativa, eles aprenderem novas coisas, né? Serem mais ativos, né? Para ter uma melhor qualidade de vida, né? Para quem já fez tanto, né? Nós temos, então, aqui, eventualmente, uma festa de final de ano. Né? Às vezes sai, às vezes não sai. Eu quero agora te fazer uma pergunta. Em algum momento vai ser o DJ na nossa festa? Quem sabe, né? Importante. Se for para tocar 80 e 90, tô dentro, né? Não, é sempre Olha é o o teu momento compromisso. que enche a pista, né? É que assim, verdade, eu todo mundo costumo Porque dizer temos pra... um DJ, né? Sim, DJ olha aí, Caju. ó. De dizer pra turma, né? Velharia comigo. É o que eu vivi. Como a Deza falou, cada um no seu quadrado, né? Exato. Cara, eu hoje, o pessoal às vezes me procura. Eu gostaria de fazer tal evento. Liga pro fulano, pro Beltrano, pro ciclano. Mas eu queria que fosse tu. Cara, eu não vou conseguir entregar uma coisa bacana se eu não gosto de fazer. Entendeu? É como a Deza falou, assim, que nem a causa animal. Cara, eu tenho um gato na loja que é o Shimano, tenho a gata da minha filha, tenho um casal de cachorro em casa. Eu adoro os bichos, cara, sabe? O Shimano me ajudou na campanha, mas eu não entendo nada de causa animal, sabe? Então, isso aí é com a Deza. Se eu puder dar um suporte, eu vou dar, mas eu não entendo. Então, cada um no seu quadrado. Agora eu vou abrir, então. Dani, tem alguma outra questão? Não, eu acho que queria agradecer a participação de vocês, desejar boas-vindas Muito obrigada. aqui na casa. E sabemos que vai ser um ano de muito trabalho, né? Geralmente, no início da legislatura, os vereadores vêm com novas ideias, com novos perfis. Também teremos muitos vereadores novos. E que a gente possa, né, contribuir e deixar esse espaço aqui da TV Câmara sempre à disposição de vocês. Eu agradeço de coração também, né? E pela receptividade que eu tive. Para mim não é muito fácil falar assim, porque o Caju já está acostumado, foi bem né? natural, né? Mas eu, para mim, já, né? Nem Mas Nem deu. tudo certo, vamos lá, né? Mas eu quero agradecer também a vocês, muito obrigada pelo carinho de vocês. Estamos aqui. Dani, Esperamos dia 1º, né? Dia Sabe, 1º tem que ser de um janeiro, Réveillon comedido esse nosso ano. Réveillon começa aqui. Começa bem. então assim, Dani, obrigado pela oportunidade. Jaime, mais uma vez, obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui. E acho que para finalizar, eu só queria deixar um recado, né? Perfeito. Nós temos uma postura que a gente tem que parar de tratar político do jeito que a gente trata. Na minha concepção e na concepção do Progressistas, da própria chapa que nós formamos, Gerson Haas também pensa da mesma maneira, vamos tratar político como funcionário. E a gente quer ter um canal direto com vocês. Tá? A gente, quando eu digo com vocês, é com a população. A gente quer ter um canal direto com vocês, nos procurem, tá? Principalmente para contribuir, colaborar e, se precisar, cobrar. Tá? Estamos abertos, tá? Vamos receber sempre vocês da melhor maneira possível, porque cada um sabe o que é melhor para sua rua, para sua profissão, né? Então, para o seu bairro, então a gente vai precisar muito de vocês. Perfeito. Agradecemos a gentileza pela participação da vereadora eleita Deza Guerreiro, do vereador eleito Giovanni Caju e da jornalista Daniele Souza em nosso espaço de debates. Este programa é retransmitido na nossa grade de programação. E você pode também acompanhar este e outros programas da TV Câmara em nosso canal no YouTube, na página do Facebook e em nossas redes sociais, @CâmaraNH. Até o próximo encontro.